SPB é o famoso sistema de pagamento brasileiro, é uma característica dos bancos nacionais inovadora. Poucos lugares no mundo existe uma proposta de troca de fundos online, em tempo real praticamente. A nossa história, mais ou menos recente, pressupunha que você fazia uma transferência hoje e ela era acreditada na conta da pessoa no dia seguinte. Isso não é um problema tecnológico, isso é um problema de segurança, porque você precisa validar se aquela transação foi feita realmente pelo remetente daquele pagamento. Então o SPB ele foi revolucionário porque a proposta dele é justamente fazer a transferência de fundo online. E você tem dois pré-requisitos de segurança e de gestão bastante importantes aí. O primeiro pré-requisito é você validar que a instituição financeira que mandou o pagamento é quem realmente está dizendo que mandou. Porque no mundo virtual, enfim, o fato de eu me identificar como uma instituição não significa oficialmente que é ela que está fazendo. Quando o SPB foi criado, também foi criado a regulamentação da certificação digital para padrão ICP Brasil, que deu legalidade às TEDs que são transferidas entre os bancos no sistema de pagamento brasileiro. Então, como é que funciona? Quando um banco passa uma TED para o outro, esse banco emissor ele assina essa TED com o certificado digital dele, de forma que o banco receptor tem certeza de quem é o emissor dessa TED. Então, acho que foi um avanço e uma revolução que teve no sistema de pagamento brasileiro, nos bancos brasileiros, lastreado pelo padrão de certificação ICP Brasil. Então, isso foi um avanço. Eu acho que muitos países, se não copiaram, a gente vai copiar porque realmente isso é inovador. Isso traz um problema para o outro lugar, né? Que é, se o banco assina a TED com o certificado digital dele, você pressupõe que esse certificado que está no banco, ele precisa estar guardado em um lugar seguro, porque se alguém tiver uma posse desse certificado, e você sabe que arquivos eletrônicos são copiáveis, né? Então, se alguém tiver uma cópia desse certificado, eventualmente ele pode se identificar em nome do banco. Mas mais do que isso, ele pode gerar um risco operacional para o banco muito grande, porque eu começo a passar TEDs em nome do banco assinando com o certificado digital dele. E passa a ser legal essa TED. Quando eu falo que ela passa a ser legal, é que o emissor, o banco emissor, embora não tenha sido ele oficialmente que passou essa TED, como você assina com o certificado dele, ele passa a responder por isso, legalmente falando. Então imagine que eu peguei vamos por hipótese, que eu peguei o certificado digital do banco X e eu saio passando TEDs para diversos bancos em nome do banco X. Passei 1 milhão ou 100 milhões ou 1 bilhão em TED, ok? Isso traz um risco operacional para o banco se ele não tiver um controle disso. Então, desde a época e até hoje, eu diria que a Dynamo, sem modéstia, ela é líder nesse mercado, nós oferecemos soluções que fazem a segurança para que o banco tenha tranquilidade de que ninguém vai ter uma cópia desse certificado. Ou seja, todos os bancos que são nossos clientes hoje, eu acredito que devem ser uns 20 ou 30 bancos dos grandes, eles têm um sistema de proteção que garante a diminuição do risco operacional. Então, eu te digo que é uma transação confiável. Esses bancos passaram a ter gestão e segurança desse negócio. Eu acho que tem mais um ponto, se você me permite, que a gente ainda não tratou, quer dizer, o mercado, a sociedade ainda não tratou, que é a identificação do cliente do banco que está fazendo essa transação. Ou seja, a Kátia, quando vai fazer uma TED para alguém do seu relacionamento, via o banco X, que é o seu banco, e você está fazendo isso via internet banking, a autenticação da Kátia perante ao internet banking ainda é uma autenticação semi-fraca. Ou seja, você se identifica no seu internet banking por senha, por nome, algumas vezes por um token que já melhora a proteção, mas de verdade
não existe ainda uma identificação legal dizendo, olha, essa pessoa que está chegando aqui para passar uma TED é a Kátia, ok? O banco faz isso baseado numa pseudo-autenticação que você está fazendo, quer dizer, existe algum risco naquela autenticação. A gente acredita que com o tempo os bancos vão sofisticar essa autenticação, a gente acha que isso deve migrar para um certificado digital ou algum sistema biométrico um pouco mais sofisticado, mas de verdade hoje entre bancos existe uma proteção bastante grande, já existe uma cultura de guarda segura dessa identificação bancária, mas eu acho que a gente ainda pode evoluir bastante na identificação do cliente e do banco. É importante ressaltar na identidade das partes envolvidas, né? Porque uma instituição financeira tem que confiar na outra, porque elas estão trocando informações. Eu preciso saber de onde veio, para onde que vai, se a informação que saiu, né, realmente de um banco é a mesma informação que está chegando no outro banco, né? Então, para isso foi inclusive utilizado, eu acho que de uma maneira muito sábia, a ICP Brasil, para você ter validade jurídica, né, nas transações. Então houve a adoção da tecnologia e a gente por muitos anos teve uma limitação no número de transações, até mesmo porque era um momento de teste do sistema, ou seja, era um momento que todo mundo queria entender como iria funcionar. Tanto que à época, por exemplo, houve uma limitação no valor das TEDs por volta de R$5.000. Então era o menor valor que você podia transacionar dentro do sistema. E aí, depois que eles tiraram essa trava, né, obviamente que o tráfego ele aumentou. Então, a gente percebeu o seguinte, que muitas instituições começaram a rever as arquiteturas, né, internas, porque eles prepararam, obviamente, para uma massa de dados e, naturalmente, as pessoas foram aderindo ao sistema, quer dizer, a facilidade de você não ter mais que ficar tirando dinheiro, deposita, né, ficar andando com dinheiro, essas coisas, né, a facilidade que as transações eletrônicas trouxeram para esse canal. Os bancos viram a necessidade de fazer uma segunda abordagem, ou seja, eles começaram a rever as arquiteturas. Né? Por quê? Porque o volume aumentou. Então você tinha, e ainda acontece em alguns casos, onde você tem alguns problemas de disponibilidade. Às vezes por capacidade dos servidores, às vezes por questões de arquitetura de rede, né? Uma coisa bem importante dentro do sistema também, enfim, isso tudo é regulamentado, mas é a questão da disponibilidade, da contingência, né? Do disaster recovery. Então, quer dizer, todo mundo tem que, de alguma maneira, olhar para tudo isso e, a cada período de tempo, rever. Por quê? Porque o fluxo vai aumentando, a legislação ela vai melhorando também. A gente teve, por exemplo, uma norma de segurança, houve uma troca de chaves, né? Um aumento assim, de uma maneira bem didática, houve um aumento na segurança da chave de criptografia que era utilizada no SPB. Então, isso naturalmente teve uma contrapartida das instituições de readequarem os sistemas para o processamento dessas chaves maiores. Por quê? São chaves maiores, então o processamento é maior. Então eles têm que rever capacidade de servidores, muitas vezes ver a arquitetura da aplicação, às vezes tem que mudar alguma coisa ou outra, né? Algumas instituições financeiras também que utilizam, por exemplo, hardwares criptográficos para fazer esse tipo de assinatura ou de criptografia, tiveram também que rever os modelos de equipamentos que estavam utilizando. Então, enfim, é sempre esse momento, né? E segurança é aquele negócio, né? Ela é importantíssima, mas ao mesmo tempo ela não pode ser gargalo para o negócio. Então há uma lupa muito grande nesse ambiente justamente para que você não tenha um sistema muito bom do ponto de vista de aplicação e você tenha um gargalo justamente ali na segurança. Né? Então o gestor da instituição financeira, a instituição financeira, realmente ele tem que olhar o todo. Né? Não dá para ele olhar só um pedacinho, ele tem que olhar o todo. Né? Às vezes as pessoas se concentram em uma parte e esquecem outra, mas no caso dessas aplicações, que são aplicações como a SPB, de alta criticidade e de tempo real, quer dizer, você não pode admitir períodos de falhas muito grandes.
Você está falando de, assim, muitas vezes você está falando de milésimos de segundo, né? Que é a tolerância que você pode ter, por exemplo, numa transação. Se você gostou dos nossos vídeos, acesse o nosso site e procure um dos nossos consultores.